Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de como foi a minha adaptação na Austrália, como foi o meu primeiro mês aqui na Austrália, porque tem muita gente que tá vindo pra Austrália, que vem pra Melbourne e que me pergunta, Bruna, como foi o choque cultural, como foi a sua adaptação aí? E hoje eu vou falar sobre isso. Bom, eu tinha as maiores expectativas do mundo pra chegar, não vi a hora. Comecei a arrumar a mala tipo um mês antes, eu já tava colocando coisa na mala, isso super ansiosa. E aí como foi? A gente fez um voo de 30 horas, foram 14 horas até o Catar. A gente fez uma conexão de 2 horas, a gente inclusive achou que não ia dar tempo, mas super deu tempo. E a gente fez uma conexão de 2 horas e depois pegou mais um voo de 14 horas até Melbourne, aqui na Austrália. Então, aí eu achei que a imigração ia ser assim um filme de terror, que eles iam pedir pra abrir minha mala, que ia ser blá 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 blá. Mas nem foi, assim, foi super tranquilo. A gente passou, pegou as malas e foi pra imigração. E aí eles pediram um documento, pediram pra gente onde a gente ia ficar, casa de família, tudo, e a gente tava com tudo certinho, todos os documentos certinhos. Aí a gente só entregou, né? E o engraçado é que assim, a gente não entendia muito bem de inglês, e aí ele queria, o endereço tava correto e tal, mas faltava o bairro, e aqui eles chamam de subúrbio, né? E ele perguntava desse subúrbio, eu não tô entendendo o que você tá falando e tal. Aí tive que ver lá, ele falou assim, não, mas your address, that's incomplete, alguma coisa assim ele me falou. Aí eu falei assim, não, mas não tá, o que tá errado? Eu olhava pro Anderson, nossa, o que tá errado? Era o subúrbio, né, porque eu tinha colocado, o subúrbio é o bairro, eu tinha colocado as informações, a rua, tudo certinho, o número da casa e tudo lá da casa de família, mas tava faltando exatamente o bairro que eu tinha esquecido. Nisso a gente perdeu assim uns 5 minutos só conversando sobre esse assunto, que eu acho que o cara até ficou meio bravo, assim, porque, sei lá, ele não tava entendendo o que eu tava falando, ele não tava entendendo o que eu tava falando, aí foi assim. Passando desse susto aí, eu achei que eles iam abrir minha mala, que eles iam falar não sei o que lá, não sei o que lá, não. Tipo, a gente foi, passou, tudo certo, a gente saiu do aeroporto, eu olhei pro Anderson, o Anderson olhou pra mim e falou assim, nossa, foi isso? Já estamos na Austrália? E a gente, né, foi só alegria. Aí saímos, fomos pegar um táxi, aqueles táxis, o primeiro choque, né, aqueles táxis amarelos lindos, que eu adoro os táxis amarelos. E aí já foi o primeiro choque, já foi olhar aqueles táxis assim, tipo, a chavinha já muda, fala, não tô no Brasil. E aí a gente pegou um taxista indiano, ele levou a gente até a casa de família. Chegando na casa de família, a gente chegou mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, e a família tava lá esperando a gente e tal. Aí a gente conversou um pouquinho na mesa, assim, a gente sentou lá na sala de jantar, a gente começou a conversar, eles falaram um pouquinho dele, a gente falou um pouquinho da gente, falou um pouco das regras e tal, não sei o que lá, fomos dormir. No dia seguinte, a gente não tinha aula, a gente só ia ter aula acho que numa segunda-feira, só que a gente chegou numa quinta à noite. Quando foi na sexta-feira de manhã, a gente falou assim, vamos pra escola. Pra gente ver o trajeto, não sei o que lá, não sei o que lá. Fomos pra escola. De noite, quando a gente tava no táxi, não dava pra ver nada, né? Tava escuro, a gente passa por uma roda gigante muito bonita. Eu falei assim, nossa, que linda. Mas como tava muito escuro, não dava pra ver muito bem a cidade, né? Aí depois de manhã a gente saiu, o dono da casa ajudou a gente, explicou um pouco do transporte, a gente foi, comprou o Mike Card e fomos fazer o trajeto da escola. Vimos lá no Google Maps, fomos pra escola. Nossa, era tudo assim, uau, era tudo assim, incrível. A gente ficava o tempo todo, nossa, que legal, uau. E a gente se apaixonou desde o primeiro minuto, assim, que a gente pisou na rua de manhã, a gente se apaixonou, o bairro era super arborizado, bem bonito, como são os bairros daqui. E a cidade, uma loucura, bem movimentado, cheio de bares, restaurantes, lojas. Então eu fiquei assim, enlouquecida. E a questão do inglês, a gente não tinha um inglês muito bom, mas as pessoas aqui são muito solistas, elas te ajudam, elas te entendem que você tá aqui, que você tá aprendendo uma segunda língua, não é a sua língua, e eles te ajudam bastante, inclusive na questão de emprego também.
Então eu não tive muita dificuldade quanto a isso. A dificuldade que eu tinha é que eu achava que eu sabia inglês, que eu tava super bem. E quando eu cheguei na escola e quando eu comecei a conversar, lá no primeiro dia, quando eu comecei a conversar com o dono da casa e a dona da casa de família, que eu percebi, falei, nossa, meu inglês é tipo nada, sabe? A questão da alimentação é um pouco diferente, porque eles não almoçam, eles comem um lanche no horário do almoço e o jantar é mais farto, é a hora que reúne a família e bababá, e eles comem. Claro, não tem arroz e feijão, como a gente costuma comer aí no Brasil, mas acho que não foi um problema para mim a adaptação da questão de comida. Acho que o problema maior é a questão da comunicação, porque não é à toa que eu tenho um canal no YouTube e eu gosto muito de falar, sempre gostei muito de falar. Então isso foi um choque pra mim. Ainda bem que o Anderson tava sempre do meu lado, e porque se não fosse ele, foi bem complicado. No meu primeiro mês, tudo muito novo, nas 2 primeiras semanas, gente nova, de países diferentes, e eu fiquei assim encantada. E aí eu comecei a fazer as provas da escola e vi que realmente eu não tava com o desempenho que eu gostaria de estar. Isso já mais de um mês, tipo uns 3 meses de escola. E eu comecei a ficar super deprimida, comecei a ficar super triste. E eu fazia prova, a minha irmã já me fala que eu me cobro muito. E aí eu comecei a fazer prova e eu falava assim, não é essa nota que eu queria, não era isso que eu queria. E eu chorava, gente. Eu chorava muito. Tem muita gente que vem pra cá, chora com saudade da família, chora por causa da comida. E eu chorava por causa do inglês. E eu fiquei assim, deprimida mesmo, chorava. O Anderson tava super bem, né? E é que assim, gente, o que vocês precisam entender, cada um tem uma velocidade diferente de aprendizado, né? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar. E tem eu que me cobro muito. Então, se você é o tipo de pessoas que se cobra muito, o inglês pra mim era muito importante, porque eu vim aqui pra ficar 8 meses e voltar pro Brasil, pra conseguir uma qualificação melhor na minha área, por conta do inglês e tal. E aí eu chorava, ia pra escola, chegava da escola, chorava, e eu ia pra escola num período que eu não tava feliz e que eu ficava, nossa, mais um dia na escola, como será que vai ser isso? E eu fiquei bem triste mesmo. E olha, foi muito a ajuda do Anderson nesse período, que ele me ajudou muito, me deu muita força, e aí eu consegui superar isso, porque você imagina, uma pessoa que adora falar e eu não tinha comunicação nenhuma, claro, obviamente, ainda bem que eu tinha o Anderson pra conversar, mas não tinha, sabe? Eu tava longe da minha família, tava longe dos meus amigos, da minha rotina, claro que era tudo muito novo, mas essa questão de falar pra mim como o inglês era importante foi bem puxado. E o intercâmbio ele pode ser diferente para vários tipos de pessoa, né? Para você pode ser incrível do começo ao fim, para você pode ser que tenha alguma dificuldade, como foi o meu caso de inglês. Tem gente que fica, como eu falei, muito triste por conta da família, porque tá longe de casa e enfim, né? E fica mega triste por conta disso, mas gente, é o que eu sempre falo, você tem que vir com a mente muito aberta para enfrentar qualquer tipo de desafio, porque você não vai ter a sua mãe, seu pai, seu irmão aqui. Quem vem de casal é muito mais fácil, mas a comida vai ser diferente, a cultura é diferente, os costumes, a sua rotina vai ser diferente, então muita coisa vai ser diferente. Então você tem que vir com a mente muito aberta e não achando que vai ser tudo mil maravilhas, pode ser que seja, espero muito que seja, mas tenha as dificuldades de qualquer lugar. Eu senti saudade da família? Claro, sinto até hoje, mas eu acho que pela questão do Anderson ter vindo comigo, isso me ajudou muito. Bom, e é isso, gente, dificuldade todo mundo vai ter, mas eu acho que você tem que vir com a mente muito aberta, independente de quanto tempo você for ficar e tal, pra encarar numa boa todas as coisas que vão acontecer na vida de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em curtir, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E deixar um recadinho que eu tô com um blog agora. O blog eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. É um blog que ele vai servir mesmo para complementar o canal, que é para ajudar um pouco. Às vezes eu faço alguns vídeos falando de dicas, falando, sei lá,
sei lá, uma foto, um aplicativo, alguma coisa, e aí o blog ele vai entrar também para complementar, e eu espero que ajude vocês também. E eu vou pedir mil desculpas porque eu ainda não tenho aquela parte em que vocês deixam os comentários. Eu sei que é muito importante, mas infelizmente eu ainda não tenho essa ferramenta que são os comentários. Então se você passar lá no blog e gostar, volta aqui e deixa uma mensagem pra gente, pra mim, né? E pra todo mundo que tá assistindo, se você gostou lá do... Fiz todo o layout, foi com muito carinho pra vocês. Então até a próxima, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tchau!